Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves, o imortal, e o jornalista Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E boa campanha de fraternidade para todos nós. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E por falar em campanha da fraternidade, quarta-feira de cinzas, acho que a gente pode também aqui desejar o seguinte, né? Um feliz ano novo, né? Terminou o carnaval, começa o ano para valer. E a gente começa essa edição aqui do Notícia de Frente, mostrando aí as primeiras imagens aí de Cuiabá, nesta manhã de quarta-feira, pelas câmeras aí da Secretaria de Mobilidade Urbana. Aí as imagens aí da rotatória ali na Miguel Sutil, né? De um lado ali o Parque Mãe Bonifácia e do outro lado da rotatória ali o acesso ao Centro de Eventos do Pantanal. E aí a câmera girando aí, mostrando o movimento nesse momento, ali na Avenida Miguel Sutil, movimento tranquilo não, super tranquilo. Conseguimos ver um carro ali, não é, professor Lorenberg? Só um. E a gente dá início aqui destacando o seguinte, a gripe, né, que preocupa o mundo todo, matando muita gente e chegou ao Brasil, né? Tem um caso aí que já está confirmado. E chegou vindo da Itália. Né? Vindo da Itália. Quer dizer, a gripe está lá no continente asiático, né? Na Europa, no Oriente Médio e na América do Sul também. Ou seja, se espalhou pelo planeta. E essa vinda da Itália, tem até o nome da cidade, se você identificar aí o nome da cidade de onde o cidadão veio. E ele veio para o Brasil e as autoridades brasileiras agora estão querendo identificar quem estava com ele no avião, para fazer uma checagem em todas as pessoas que vieram com ele no avião. Então, eu acho que isso devia ser urgente, deveria se mandar, inclusive, a relação dos passageiros, porque a aeronáutica sabe disso rapidão. Né? E passar, por exemplo, se tem alguém de Mato Grosso, as autoridades da saúde pública aqui têm que saber urgentemente quem que é, para ir buscar, fazer exames e, se necessário, colocar na quarentena. Não dá para brincar com essa doença que pode se transformar numa pandemia. Pandemia é quando as coisas vão ficando incontroláveis em nível mundial. E, ora, na China já suspendeu praticamente o campeonato chinês. Na Itália, o campeonato italiano está sendo jogado com portões fechados. Nas cidades da Itália já estão bloqueando movimentações de pessoas na rua. Então, é um assunto seríssimo. E parece que as autoridades chinesas estão chegando à conclusão de que isso é resultado de comer carnes de animais silvestres cru, né? Porque eles comem lá morcego, enfim, todo tipo de animal, cobra, eles comem todo tipo de animal, rato, lá na China e cru, né? Então, parece que as autoridades médicas chinesas já estão, inclusive, determinando para acabar com essa história de consumo de animais silvestres na China. O que é bom para os animais, né? O que é bom para os animais. Na Itália, sobressai, na Europa toda, por exemplo, naquela região, perto de Milão, parece-me que o número de pessoas atendidas está exatamente ali naquela região de Milão. Eu estive conversando com alguém no WhatsApp lá da Itália, ela estava falando exatamente sobre isso.
Diz que o cuidado é muito grande, o número de frequentes nos hospitais é grande o número, Lúcio. E cá para nós, cabe ao governo brasileiro ter duas direções. Uma delas é evitar o alarmismo, que neste aspecto, para não trazer pânico, para não trazer uma série de coisas, mas a outra direção do governo brasileiro é estar atento para informar adequadamente a sociedade. E aí, só complementando aqui uma dúvida que o Antero deixou aqui, de onde esse paciente veio. Ele esteve na região da Lombardia, né? Ele viajou por essa região e estava numa viagem a trabalho. E aí, o ministro da Saúde aqui do Brasil, ele diz o seguinte, de que ele evita aí um tom alarmista, né, que é correto, e disse que é uma gripe e vamos passar por ela, diz o ministro da Saúde. Agora é preciso, sim, tomar todas as providências, todos os cuidados, né, porque o caso é sério, né, professor? Muito, muito, muito sério. Né? Nós temos casos em Portugal, por exemplo, tem casos na Itália que já sobressai mesmo. Quer dizer, agora no Brasil um caso. Nós tivemos, no Japão tem também. No Japão também tem. Então é preciso muito cuidado do mundo todo. E aí também tem que ter um trabalho aí com todos os estados, com as secretarias estaduais de saúde, né, para se prevenir em relação a isso. Eu estou mais preocupado com a lista. Quem esteve com esse cidadão no avião que veio da Itália para o Brasil? Quer dizer, essa lista tem alguém de Mato Grosso? Eu acho que a Autoridade de Saúde de Mato Grosso, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, deveria urgentemente ir atrás da lista. Não é nem esperar a aeronáutica informar. A própria Secretaria de Estado de Saúde ir atrás da lista. Porque se tem alguém de Mato Grosso, precisa ser contactado para que faça os exames. Né? Porque esse cidadão aqui que teve o caso aí do coronavírus confirmado, ele apresenta um bom estado de saúde, de acordo com as informações, mas está num processo de isolamento, né? É o que eles chamam de quarentena, né? Um período aí de 14 dias para observação. E dando sequência aqui, uma informação aqui sobre a eleição suplementar para o Senado. Com desistência de Abicalil, a corrente majoritária do PT lança barranco ao Senado. O ex-deputado Carlos Abicalil desistiu de disputar a eleição suplementar ao Senado e lançou o deputado Valdir Barranco pela corrente majoritária do PT em Mato Grosso. Em carta enviada aos militantes, Abicalil afirma que o nome do parlamentar é o melhor que o PT tem nessa disputa, citando ainda outros nomes como novas lideranças da sigla no Estado. E aí Carlos Abicalil diz o seguinte: Barranco é o nosso candidato às eleições extraordinárias. Já estou em campanha pela nossa vitória. Como em todas as ocasiões anteriores, estamos em ação e de prontidão, zelando pela democracia do PT, atuando no cenário externo e aferindo detidamente cada movimento do tabuleiro político. Eu só queria destacar aqui o seguinte: Carlos Abicalil diz o seguinte, que estão zelando pela democracia do PT. Nessa democracia do PT de Mato Grosso, cabe veto? Cabe? Por exemplo, o seguinte, aí, eles dizem que Valdir Barranco é o melhor nome. E Lúcio Cabral, Antero, é um péssimo nome? Não, mas não é da corrente majoritária. Não é da corrente majoritária. Não é da corrente majoritária. Ele diz o seguinte, que nessa disputa, citando ainda outros nomes como novas lideranças da sigla no Estado. Pode ter certeza que essas novas lideranças, todas da corrente majoritária. O PT é um erro de português. O PT não lança o melhor quadro. O melhor quadro do PT é Lúdio, mas não vai lançar o Lúdio. Porque o Abicalil é um pote de mágoas. Veja a declaração dele na sequência da matéria do Gazeta Digital.
Abicalil aproveitou para lembrar as eleições de 2010, quando terminou em terceiro lugar, atrás de Blairo Maggi e Pedro Taques. Ele voltou a colocar a culpa da derrota no boicote interno realizado por algumas correntes, que tinha como líder a ex-senadora Séries Cessarenko, que deixou o PT em 2012 e se filiou ao PRB. Ele alega o seguinte: alguns setores, desrespeitando os processos de decisão interna, criando e disseminando fake news, engajaram-se na campanha do nosso maior adversário do turno, aclamando: sou petista e vou de táxi. Vimos no que deu. Então ele acusa claramente as Séries de traição e acusa outras correntes de traição. Quando, na verdade, a Séries foi a primeira a ser traída, né? Porque automaticamente ela era candidata à reeleição. Lembra dessa história? Ela era senadora. Sim, ela virou deputada federal. É. Aí ela foi impedida de ser candidata à reeleição. Exatamente. Pelo Abicalil. E aí o Abicalil queria que ela ficasse feliz da vida com ele. Feliz da vida. Ele foi lá e impediu a reeleição dela, e ela foi candidata a deputada federal, né? E evidente, não pediu voto para o Abicalil. E liderou o processo da desconstrução do Abicalil. O Abicalil esperava o quê? A senadora Séries tinha tido uma boa atuação no Senado, né? Foi o primeiro caso, talvez, que a gente tenha tido conhecimento, não conheço nenhum, de um senador candidato à reeleição proibido de ser candidato pelo partido. Foi o primeiro, né? A Séries foi a primeira senadora proibida de ser candidata à reeleição. E aí é o seguinte, aí nem a corrente majoritária apoiava a Séries, nem a Séries apoiava a corrente majoritária. Perdeu a Abicalil e a Séries perdeu também para a federal. Com a divisão do partido. Com a divisão do partido. E eles continuam dividindo o partido. Continua dividido. Eu acho o seguinte, o recado está muito bem dado para o Lúdio. Se o Lúdio quiser criar coragem e ter um caminho a percorrer na política, é fora do PT. Né? Porque daqui a pouco negam legenda para ele até para ser deputado estadual. Para deputado estadual é mais difícil porque é proporcional e tal, é bastante difícil negar a legenda para o Lúdio. É assim... Difícil, vírgula, não é? Difícil, vírgula. Por exemplo... Difícil porque não tem, porque eles têm um número proporcional para conseguir a votação. Eu digo o seguinte, nesse caso da eleição suplementar, só para complementar a informação aí, nesse caso dessa eleição suplementar ao Senado, a impressão que se tem é o seguinte: Lúdio Cabral foi enfático ao dizer o seguinte: olha, não sou candidato a prefeito de Cuiabá. Pode vir aqui o Lula, que ele não vai me convencer. Só que em relação à disputa para o Senado, dá a impressão até que ele encararia essa disputa. Mas ele sabe que ele seria vetado. Não iriam dar legenda para ele ser candidato ao Senado pelo PT. Exatamente. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender certas coisas. Uma delas é assim, processo de democracia interna, que o Abicalil se vale dele, esse processo deveria valer para todos, né? Assim, na democracia interna, você não tem que ter o melhor nome da corrente majoritária. Na democracia interna, você tem que ter o melhor nome do partido, e não da corrente majoritária. Quer dizer, eles só aceitam o melhor nome da corrente majoritária. Então, o PT não é, o PT são. E é assim, o candidato do PT tem que falar que Lula é honesto, Lula não cometeu crime, Lula tem que ficar livre, Lula é inocente, aí tem a cartilha, né? Essa é a corrente do Zé Dirceu, do Lula, da turma que foi presa na Lava Jato. Essa é a corrente que manda no PT. Mandava e continua mandando. Professor Lorenberg, seu destaque. Lúcio, no dia 22 deste mês, lá no site Poder 360, saiu um artigo do jornalista Alon. O título chama a atenção, né? Sem almoço grátis na política. Eu não vou falar sobre todo o artigo, mas eu peguei 2 pontos para a nossa reflexão aqui. Por exemplo, quem elege um governo, entre aspas, quem elege um governo é o eleitorado.
mas quem permite a ele governar é um complexo institucional enredado com a sociedade civil. Fecham aspas. É só para a gente começar a pensar numa série de coisas. Eu destaquei 3 pontos desse artigo. Antero, e o seu destaque de hoje? O meu destaque é o seguinte, o Congresso exagerou, pedindo 30 bilhões do orçamento. Segundo o ministro, chantageou. Chantageou, segundo o ministro general Augusto Heleno, chantageou, e chantageou mesmo. O governo federal tem um instrumento democrático que o presidente até exercitou, que foi o veto. Depois o presidente Bolsonaro inadequadamente negociou e aceitou passar 19 bilhões de reais ao invés dos 30, olha, deixa por 19 para esses congressistas que fizeram aquele gatilho lá de que depende do Congresso a liberação desses 30 bilhões. E isso irritou até parte do que seria a oposição, como o senador Álvaro Dias, que nós divulgamos aqui, ele dizendo, não, nós vamos votar em favor do veto do Bolsonaro. O Bolsonaro, ao invés de lutar pela manutenção do seu veto, ele negociou com o Congresso 19 bilhões e, ao mesmo tempo, ele apoiou, ele retuitou, ele tuitou, ele compartilhou manifestações para o dia 15 de março contra o Congresso brasileiro. E isso está sendo entendido como uma claríssima ameaça à democracia, porque são os bolsonaristas que estão convocando os militares, inclusive, contra o Congresso brasileiro. E essa manifestação foi apoiada pelo presidente da República. O Congresso já está reagindo, inclusive, com a possibilidade de pedir impeachment do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro jurou honrar a Constituição brasileira. Naquele juramento de posse, ele, ao fazer o juramento, ele jura cumprir a Constituição. E lá na Constituição está que ele não pode ir contra nenhum poder da República. Que ele não pode organizar nada contra nenhum poder da República. Aliás, na Constituição está que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Então, eu vou ler aqui uma série de repercussões que estão realmente demonstrando a gravidade do momento que vivemos. E essa convocação está equivocada, não devia ser contra o Congresso. Ela deveria ser uma convocação contra Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Aí tudo bem, você identificou quem são os líderes dessa esperteza lá do Congresso brasileiro. Porque, mas a fala do general Heleno, o general Heleno não deu nenhuma entrevista, não deu coletiva, ele não chamou a imprensa para dizer aquilo. Aquilo ele foi gravado indevidamente, diga-se de passagem. Mas não mentiu. Mas não mentiu. Não mentiu, falou a verdade. Ele estava conversando lá e falou, olha, está na hora de não aceitar a chantagem dessa turma. Mas não aceitar a chantagem seria o seguinte, lutar pelo veto. Esse é o caminho democrático. E não é pregando essas coisas todas contra o Congresso brasileiro. A democracia nossa, alto lá. Vamos ver. É mais um teste para as nossas instituições. É preciso conter os excessos, os radicalismos, né? Mas, de outro lado, é necessário sim, já passou da hora de enquadrar de colocar no devido lugar esta banda podre da política brasileira. E não é só o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, não. Tem lá uma turminha lá que está junto com ele, porque andorinha só não faz verão. O problema aí é a forma de se encaminhar esse tipo de movimento, esse tipo de protesto. Agora, o Rodrigo Maia, a gente até imagina que ele tem maioria na Câmara dos Deputados. Agora, o Davi Alcolumbre faz esse espetáculo sem maioria no Senado. O Senado tem 43 assinaturas, só tem 81 senadores. O Senado tem 43 assinaturas para votar a prisão em segunda instância. Ele não põe para votar.
43 é a maioria do Senado. Ele não obedece à maioria do Senado. Então, assim, o Rodrigo Maia realmente tem muito apoio dentro da Câmara dos Deputados e é preciso dar um chega para lá, sim. Mas por que não esse chega para lá convocando para apoiar o veto do presidente? Para apoiar o veto do presidente. Manter o veto. Para que o presidente possa enfrentar essa banda podre lá do Congresso. Mas enfrente democraticamente. Não é enfrentar com militares. Não é enfrentar querendo colocar medo no Congresso, porque ali, Lúcio, ali é assim... É enfrentar com a bandeira da democracia. Da democracia. É enfrentar, assim, vamos manter o veto do presidente. Esse era o caminho correto. Esse era o caminho correto e não enfrentar com manifestação contra a instituição Congresso Nacional. Eu não acho bom nenhum ato contra o parlamentarismo. Ah, vamos fazer um ato aqui contra o Poder Legislativo Estadual. É uma estupidez. Podemos ter péssimos vereadores na Câmara, podemos ter péssimos deputados na Assembleia, mas o Poder Legislativo é uma necessidade. Ah, vamos fazer um ato contra o Poder Judiciário. É uma estupidez. Podemos ter maus juízes, mas o Poder Judiciário é uma instituição a ser preservada. Fazer um ato contra o Ministério Público nunca é bom, ato contra a instituição. Então, ato contra o Congresso não é aceitável na democracia brasileira. E já que a gente fala aqui de Senado, tem uma informação aqui sobre o senador Wellington Fagundes. É que o senador e o deputado estadual Sebastião Rezende, do PSC, comunicaram um juiz da Vara Especializada da Ação Civil Pública de Cuiabá, Bruno de Oliveira Marques, as datas que pretendem prestar depoimento como testemunhas do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo. Fagundes afirma que pretende depor em Brasília seria no dia 20 de fevereiro ou 5 de março de 2020. Não deve ter sido no dia 20, não é? Já Sebastião Rezende afirma que pretende ser inquirido no dia 27 de fevereiro de 2020. Portanto, amanhã, no horário matutino. Porém, o magistrado afirma que, no caso do senador, não se teria tempo hábil para emissão de uma carta precatória para que a Justiça do Distrito Federal possa colher o depoimento dele. Agora, a dúvida aqui é o seguinte, né? O conselheiro afastado, Sérgio Ricardo, acusado de comprar a cadeira dele por 15 milhões de reais, José Riva já falou esse número, né? De que foi o quanto custou para ele sentar lá na cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas. O que se coloca aqui é o seguinte: por que será que o Wellington Fagundes foi colocado como testemunha? O que é que o senador Wellington Fagundes teria para contribuir com esse caso que envolve o conselheiro afastado Sérgio Ricardo? Bom, o Wellington não tem culpa nenhuma disso, né? O Sérgio Ricardo pode indicar testemunha quem quiser. Podia ter indicado um senador de Alagoas como testemunha. Entendeu? E mesmo se é um senador de Alagoas, saber de coisíssima nenhuma do que aconteceu. O Wellington é que não pode esperar esse tempo todo para depor. Olha, se eu sou indicado como testemunha sem ser, como eu acredito que o Wellington não seja testemunha de coisa nenhuma. O Wellington viu o Braulio Maggi autorizar o dinheiro O Wellington viu o Júnior Mendonça passar o dinheiro para a conta do conselheiro Alencar? O Wellington testemunhou esses atos? Ele participou, ele estava junto? Testemunha você vê, você participa do ato. Então, o deputado Sebastião Rezende e o Wellington Fagundes, vocês precisam depor imediatamente. Senão, vocês vão ser cúmplices para o não julgamento do Sérgio Ricardo. Até porque, acompanhando toda a delação, Lúcio, por exemplo, vamos pegar a delação do Silva Barbosa, que ressuscitou, que desengavetou a questão da compra da vaga no Tribunal de Contas do Estado. Se nós olharmos bem ali, esse depoimento... tentando jogar para baixo do tapete. Já estava engavetado, foi a delação do Silva Barbosa que desengavetou esse caso. Em nenhum momento ali aparece o nome do Wellington Fagundes. Nenhum momento, e nem do nesse Sebastião, particular, e nem do Sebastião. Portanto, eles não testemunharam coisa alguma. Mas eles não podem ficar aí sendo usados por Sérgio Ricardo. E eles têm, através de seus advogados, de pedirem imediatamente para depor.
Olha, eu quero depois. E o Wellington, assim, ele tem que marcar lá em Brasília, mas ligar para o magistrado. Magistrado, posso ir aí em Cuiabá e depois? Pode, vem aqui e depois, cara. Vem aqui e depois, faz o depoimento urgentemente. Porque é melhor para a sociedade, viu, Wellington? É melhor para a sociedade que não seja o seu mandato de senador que esteja embarreirando essa aplicação da justiça em Mato Grosso. E por falar nisso, Mato Grosso tem um representante graduado, né, professor, no ranking da corrupção. Uma reportagem lá da Folha de São Paulo, da última segunda-feira, colocou o seguinte, que Silval, entre os 46 governadores eleitos entre 2010 e 2014, Silval foi um dos 10 governadores presos na era da Lava Jato. Lúcio. Olha, mais uma vez... Colocando Mato Grosso na foto. O que dá um número interessante, né? A cada 5 governadores dessa época, um foi preso por corrupção. Tem uma lista de 10 nomes aí, né? Uma lista de 10 nomes. Lúcio, mas o que me chama mais a atenção, há uma necessidade premente, imediata, de todo o Estado, não apenas o brasileiro, mas todos os Estados, combater a corrupção. E a corrupção não combate com uma vez só, mas todos os dias, e o conjunto da sociedade. Mas todos os instrumentos que aparecem e que visualizam o combate à corrupção beneficiam a própria corrupção, Lúcio. Veja a delação premiada, todos nós aqui sabemos a importância dela, mas beneficia o delator. Ora, o Riva acabou de fazer uma delação, foi homologada pelo desembargador Marcos Machado. Porém, ele não vai pagar pelos seus crimes, porque não vai ficar preso. Vai ficar em um regime semiaberto por 2 anos. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. O que é isso? É beneficiar o infrator, porque o delator também cometeu crimes. Ele não denuncia as pessoas que cometeram. Ele também faz parte de cometer o crime. Então, é preciso que a gente reveja toda essa situação para combater de fato a corrupção. E um outro aspecto que se coloca aí, Antero, nesse caso da delação do ex-deputado José Riva, além do que o professor Lorenberg colocou aí, de que vai ficar, apesar de condenado a mais de 60 anos de prisão, nos processos que já foram sentenciados, né, vai ficar apenas 2 anos não preso, né, em prisão domiciliar, na casa dele. Né? E aí é o seguinte, quando começou essa discussão lá atrás sobre a possibilidade de uma delação premiada do José Riva, o número que se falava que estavam solicitando de devolução aos cofres públicos para o José Riva pelo Ministério Público, o que teve aí nos bastidores é de que seria 200 milhões de reais. Mas de lá até hoje, né? Deu tempo de negociar, caiu só para 92. Quanto à questão de patrimônio, eu sou favorável ao seguinte, verificar a vida do cidadão antes. Ele tinha um determinado patrimônio antes de assumir esses cargos nos quais se não completou. Aí, verificar o que seria a evolução natural desse patrimônio em função do rendimento dele. E atribuir também um pequeno acréscimo aí. A partir daí, não tem que ficar com mais nada. A partir daí, tem que tomar tudo para o Estado. Quer dizer, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, para que serve a delação? Só para beneficiar o delator? Porque o Silval delatou, por exemplo, aquelas imagens escandalosas lá. Quem que foi punido? Quem que foi punido? A única coisa da delação do Silval que está acontecendo uma punição é o afastamento dos 5 conselheiros. Certo? Só esse afastamento dos 5 conselheiros. Fora isso, aquelas imagens lá. Tem deputado ali que já faleceu. Os outros deputados estão todos absolutamente tranquilos. Tem autoridades aí no meio que estão absolutamente tranquilas. Não tem processo. O Ministério Público não fez nada. A reportagem do jornal Folha de São Paulo fez referência aos conselheiros afastados
desde setembro de 2017 e também fez uma referência de que na delação de Silval também foi denunciado o prefeito atual de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Mas não foi só o Emanuel. Não, foram outros. Foram outros também. Deputados, ex-deputados. Emanuel, o ex-deputado lá de Cáceres, como é que é o nome? Ezequiel, foi hoje assessor da Assembleia Legislativa lá. José Domingos Fraga. Tinha uma fila indiana lá no Palácio Paraguai. O procurador do Estado lá, o Alexandre César. Tem a mulher da tremedeira, que foi prefeito de Sinop, que deu tremedeira, tanto dinheiro assim, que o cara falou, fica de pé aí. Aí abriu o cofre para ela ver, ela falou, tô até com tremedeira. A mulher da tremedeira. E tá tudo por isso mesmo, cara. Tá tudo por isso mesmo. A mulher da tremedeira, a deputada Eliane Bezerra, até deixou de ser prefeita de Sinop. Porque cometeu... De Juara. Porque cometeu improbidade lá em Juara. Aí ela foi caçada lá em Juara pelo Poder Judiciário, mas por nova improbidade cometida em Juara. Pela propina de 600 mil que recebeu. Pela improbidade aqui, não aconteceu nada até agora. Improbidade não. Aqui foi recebimento de propina, foi roubo mesmo. Aqui é muito mais que improbidade. Aqui é enriquecimento ilícito, é formação de quadrilha, porque ali formou uma quadrilha. Ali eram pelo menos 10 deputados, uma quadrilha. Mas o que Silval denunciou foi uma quadrilha. Uma quadrilha. Porque, assim, que assaltava Mato Grosso. Assaltava e não fiscalizava. Nós temos problema no VLT, é por causa dessa quadrilha. Nós temos problema no MT integrado, é por causa dessa quadrilha. E não acontece nada. E eles estão aí com cara de paisagem, né? Como se o assunto não fosse com eles. E a lista do Riva? A lista do Riva vai servir para quê? Só para o Riva não cumprir pena ou vai apurar? O Ministério Público vai fazer alguma denúncia contra alguém? Olha, pelo amor de Deus, hein, cara? Não desmoralizem o Instituto da Delação. E ainda tem mais um agravante. Qual foi o empresário ou a empresa envolvida na denúncia do Silval Barbosa que foi molestado juridicamente? Nenhum. Não é o problema do molestado. Qual foi a empresa envolvida na denúncia que parou de fazer obras para Mato Grosso? Nenhuma. Todas continuam fazendo obras. Mas eles dizem que isso é culpa da lei, Antero. A lei que é culpada, entendeu? Mas eles não podem fazer triagem, não é? Não faz triagem, entendeu? Não faz nada. Isso aí não é problema do CPF do cidadão, é o CNPJ. Tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo podem tomar providências, sim. Podem considerar essas empresas inidôneas para contratar com o serviço público. Essa é uma medida que cabe ao Poder Executivo. E o Poder Judiciário pode, sim, tomar providências para afastar essas empresas. Até hoje, essas empresas continuam no bom e no melhor. Mas o que a gente sempre ouviu é o seguinte, que em política, só para os inimigos é que valem os rigores da lei. Para os amiguinhos, não, né, professor? Sempre foi no Brasil, foi isso. Sempre foi. Os inimigos, os adversários, sempre foram os culpados. Então é o seguinte, sempre foram os condenados. É um joguinho combinado, né? Um jogo de amiguinhos. Essa, pelo menos, aí é a impressão que está. E só para reforçar aqui, eu já disse isso na semana passada aqui no Notícia de Frente e vou repetir porque é importante. O Antero colocou aí, reafirmou essa posição aí de que, olha, devia olhar lá o que o camarada tinha antes de entrar para a política. E olha, não vale só para o José Riva, não vale só para Silval Barbosa, não. Tem muito bacana aí que teria, mas muita dificuldade para explicar o patrimônio espetacular que tem hoje. É que é o seguinte, é que vai dar um pouco de trabalho, né? Que às vezes não está tudo no nome dele. Exatamente. Não é isso? Né? O camarada tem um patrimônio extraordinário. E o seguinte, sempre ocupando um cargo político. Tudo bem que ganhe lá 25, 30 mil por mês, mas será que justifica o que esse camarada tem? O que esse bacana tem? E fazendo pose de mocinho para todo mundo. Olha, comigo não tem problema, né?
Eu não vou fazer coisas que vão me envergonhar, mas se investigar o patrimônio dessa turma, vai dar problema. E nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quarta-feira. Vamos destacar aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores no WhatsApp do A Notícia de Frente. O Valdir do CPA diz o seguinte: professor Lorenberg, o senhor não entendeu. O Ministério Público e a Justiça não querem mais trabalhar, pois agora tem tornozeleira e delação. O que diz aí o Valdir do CPA. E aí tem um outro WhatsApp aqui, que é o seguinte: bom dia, eu não sei porque esses políticos ficam disputando poder achando que são vitoriosos. Será que eles não sabem que quem vota neles é o povo? Ou eles estão achando que sair disputando cargo por aí já vão achando que é o bicho da goiaba? Essa Câmara está uma vergonha para o nosso Estado. Chegou a hora desses políticos tomarem vergonha na cara e serem humildes, porque voto meu, corrupto, não tem vez. São aí as manifestações aí dos telespectadores em relação aí ao que a gente falava aqui na Notícia de Frente. E aí uma outra informação aqui, agora sobre Cuiabá. Tribunal de Contas do Estado investiga contratações sem concurso no Hospital Municipal de Cuiabá. Pelo visto, os problemas na saúde aí continuam, né? O Tribunal de Contas abriu um processo de representação de natureza interna para investigar a convocação de servidores para o Hospital Municipal de Cuiabá sem que fossem aprovados no concurso público realizado para compor o quadro de servidores da Unidade de Saúde. Em 9 de janeiro de 2020, informou ao Tribunal de Contas a existência de 7 servidoras possivelmente contratadas à revelia de processo seletivo simplificado. A denúncia também apontou indícios de que a seleção foi finalizada em agosto de 2019, mas houve incorporação aos quadros do Hospital Municipal de Cuiabá antes e até mesmo após o processo. A empresa cuiabana de saúde pública, responsável pela incorporação de pessoal a título temporário na unidade hospitalar, teria burlado a seleção ao admitir as servidoras, conforme a denúncia. E essa empresa municipal de saúde aqui, ela está lá, né, na Operação Sangria, né? Com denúncias gravíssimas. Tem uma observação que a gente deve fazer sempre na área da saúde, tanto na área da saúde quanto na área da educação, em período temporário, e aí, aproveitando a questão a exceção aí, a contratação imediata, dependendo da necessidade, de pessoas para a saúde e para a educação. O problema maior é que essa questão vem se arrastando, se não me falha a memória, desde 2017, Lúcio. Vem essa denúncia sendo feita e a providência, que é bom, não aparece. Então é preciso que o gestor público, que o prefeito, resolva de imediato essa situação e o Tribunal de Contas, uma vez mais, neste particular, está coberto de razão, porque uma das suas tarefas é exatamente essa. Olha, nada justifica, eu entendo perfeitamente, que tem situações que são emergenciais e você tem que fazer. Você não pode deixar uma escola sem professor interino, né? Se a professora lá teve um acidente e tal, você pode substituí-la imediatamente numa emergência e contratá-la numa emergência. Isso é perfeitamente compreensível. O que não é compreensível é assim: a prefeitura anunciou a inauguração desse hospital 2 anos atrás. Quer dizer, 2 anos antes, a prefeitura sabia que ia inaugurar o hospital, sabia do organograma do hospital, sabia quantos funcionários teria o hospital.
por que não fez o concurso antes e deixava na reserva? Assim que está inaugurado o hospital, tinha lá a lista de quem chamar. Não fez, professor, para ter cabo eleitoral durante a eleição. É evidente que é isso. Só para contribuir, Antero, com o que você fala aí, tem uma mensagem aqui do telespectador dizendo o seguinte: Lúcio, é que tem mais, esses cargos aí são apadrinhados. Eu passei no processo seletivo para cargo imediatamente, deve ser para ser contratação imediata. E até hoje não fui chamado, é uma telespectadora. E tem vários. Eles estão desligando de um determinado lugar e remanejando para outros. E aí a telespectadora pergunta: e nós que passamos no processo seletivo, professor Oliveira? Exato. Aí é difícil para a pessoa que fez o concurso, porque ela fez todo um estágio de preparação para fazer esse exame. E, no entanto, ela não é contemplada com relação a isso. O gestor pode falar, mas atinge a lei de responsabilidade fiscal. Mas por que não, ao mencionar o concurso público, não fez todos esses estudos, essa avaliação? Deixa na expectativa sempre essa pessoa que fez todo esse concurso público. Lúcio. É um desrespeito a quem fez o concurso público, é um desrespeito ao negócio público, é um desrespeito a tudo. E no problema não é só lá na saúde, não. Porque a substituição do concursado por quem já está. Portanto, não tem despesa maior, Lúcio. Você simplesmente substitui. Tem sim, professor. O senhor está equivocado. Eu peço vênia aqui, mas vou discordar do senhor. Mas com a mensagem do telespectador aqui. Diz o seguinte: olha, lá na Secretaria de Bem-Estar Social teve concurso e já foram contratados, mas os apadrinhados continuam trabalhando. E aí o telespectador coloca aqui: e aí, Antero? KKKKK. Não, o senhor dizia que não ia ter despesa adicional, mas tem, né? Porque só substitui, porque eles Não, aqui no caso não é substitui, né? Só acrescenta. Né? Acrescenta. Quando acrescenta. Quando acrescenta. É por isso que Cuiabá está indo de B para C, né? E caiu da posição 300 e pouco para 2.400. Parabéns aí essa gestão no que se refere à austeridade fiscal. E aí mais informação aqui dos telespectadores. Bom dia, no pronto-socorro velho, né? No antigo lá, está ainda cheio de funcionários com cargos de confiança, indicados pelo prefeito e sem fazer o processo seletivo. Tudo bem, no caso aí se for cargo de confiança, o que eles chamam aí de cargo em comissão, realmente aí não há necessidade aí de um processo seletivo, porque é de livre indicação dos políticos, dos governantes, dos gestores, né? Mas aí dizendo o seguinte: olha, tem muita gente no cabide lá ainda, não é isso? E tem mensagem falando de falta de funcionários no hospital municipal, né? Pois os tais enfermeiros que trabalham lá não têm o mínimo de boa vontade. E a telespectadora relata que o pai esteve lá acamado, internado por um mês, e a forma como foi tratado é uma vergonha. Olha, é uma pena. Eu tive uma jornalista do site PNB Online que precisava fazer uma cirurgia para retirar a pedra no rim. E aí foi internada lá no Hospital Municipal de Cuiabá. Quando foi internada no Hospital Municipal de Cuiabá, fiquei até tranquilo, porque eu sei que a saúde pública é boa, tem bons profissionais. No outro dia eu fui visitá-la. Dormiu numa cadeira de rodas. Quer dizer, uma pessoa próxima de fazer uma cirurgia dormiu numa cadeira de rodas. E nós tivemos que retirá-la de lá e fazer a cirurgia em outro hospital. Porque, olha, é desumana a situação do atendimento no pronto-socorro novo de Cuiabá, no Hospital Municipal de Cuiabá. É desumano o atendimento lá, infelizmente. É uma coisa assim que eu que sempre defendi aqui, se tiver algum problema comigo, me leva para o pronto-socorro, era em relação ao velho. Esse novo ainda não está dando para confiar, não. Professor, vamos então ao seu destaque agora. Lúcio, Antero e amigo telespectador, no dia 22 deste mês,
o jornalista Alon faz um artigo e publica no site Poder 360, que o seu título, Sem Almoço Grátis na Política, já chama a atenção. E eu destaquei 3 pontos que me parecem importantes até para a nossa reflexão, e eu vou ter o cuidado de ler. O primeiro ponto que eu destaquei, entre aspas, o Brasil está convencido de que os problemas podem ser resolvidos por mágica. A última tese diz que se a corrupção for combatida como deve, vai sobrar dinheiro para a saúde, educação e segurança. A verdade, aí ele pergunta, a verdade, se a corrupção brasileira for reduzida a zero, as dificuldades financeiras do Estado ficarão mais ou menos do mesmo tamanho. Ou seja, no entender do jornalista, não alterará isso se essa corrupção for levada a zero. É claro que todos nós sabemos que em nenhum lugar do mundo a corrupção fique a zero ou acaba de vez. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. O que nós temos que ter o cuidado é de diminuir, e muito, essa corrupção que está num índice alarmante, que ninguém mais se sustenta diante de toda essa situação. O segundo ponto, entre aspas, uma reforma administrativa que ajeite com racionalidade as despesas para caberem nas receitas, sem sobrecarregar ainda mais a sociedade, aí surge outro problema. Habitual, o poder de pressão da elite do serviço público, incluído aqui as Forças Armadas. Nós lembramos muito bem desse filme, que está muito próximo de nós. Enquanto se discutia a reforma da Previdência Social geral, as Forças Armadas tiveram um reajuste no seu salário, tiveram uma rearticulação na sua estrutura salarial. E só depois apareceu a reforma da Previdência das Forças Armadas. Com todo o respeito que nós todos temos pelas Forças Armadas, mas não é possível você combater, atacar os problemas da Previdência Social e não combater os problemas da própria Previdência Social das Forças Armadas. Um terceiro item, aqui talvez seja o ponto que demanda uma maior discussão. Entre aspas, quem elege um governo é o eleitorado. Todos nós sabemos isso. Mas quem permite a ele, governo, governar é um complexo institucional enredado com a sociedade civil. Todos nós sabemos disso, amigos. Vamos pegar o Congresso Nacional como base. O Congresso Nacional é o fórum privilegiado para discutir todos os problemas, todos os anseios, todos os desejos de todo o conjunto da sociedade, de todo o conjunto dos segmentos sociais. Acontece que determinados segmentos ou parte de segmentos têm privilégios não apenas no Congresso, mas em todos os parlamentos. E nem todos os projetos que saem do governo são projetos que têm como objetivo contemplar o conjunto da sociedade, mas parte dessa sociedade. É aí que está a grande questão, porque o poder de pressão por determinados segmentos da sociedade é muito mais forte do que a imensa maioria da sociedade. Talvez aqui nós temos pontos para discutir o programa por inteiro, porque uma vez mais nós vamos caminhando, Lúcio, para uma campanha eleitoral agora para eleger a prefeito e vereadores. Em nenhum momento eu ouvi dizer, eu li, e olha que eu acompanho notícias todos os dias, que um partido político estudou, um único partido político estudou durante os 4 anos os problemas
de uma determinada cidade. Não estudou, não analisou, não avaliou, não elencou os pontos mais complicados que existem na sua própria cidade. Não existe. Nós temos, por exemplo, as questões das enchentes e que foram complicadas em São Paulo, matou, destruiu bens no Rio de Janeiro, Minas, em Vitória. E não há mas uma única iniciativa por parte de agente político, agente público e partido político para discutir isso. Sabe por quê, amigos? Porque demanda tempo. Você combate as consequências das enchentes, provocando drenagem nas cidades. E isso, Lúcio, demanda mais de um mandato. 2, 3, 4, 5 mandatos. E ninguém quer pensar isso, ninguém quer pensar a cidade, ninguém quer pensar o país. E nós estamos caminhando de novo para uma campanha eleitoral que nós vamos ter promessas, promessas, promessas e nada mais. Falando em campanha eleitoral, registrar aqui mais uma mensagem aqui de um telespectador sobre essa questão da saúde. A mensagem é a seguinte: o diretor da UPA do Morado do Ouro é conhecido como Fabão. É aquele que carregou o prefeito nas costas na época da campanha. Pergunta: será que tem formação ou algum curso na área para administrar uma UPA? É a pergunta aqui do telespectador do A Notícia de Frente. E nós vamos agora ao nosso intervalo. Antes disso, só vendo as imagens aí da cidade, neste momento, pelas câmeras da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Aí nós temos, nas imagens aí, a Avenida Miguel Sutil. Agora em Cuiabá são 6 horas e 55 minutos e em instantes nós estaremos de volta. Entrando aqui na reta final do A Notícia de Frente desta quarta-feira e mais uma polêmica. Na Assembleia Legislativa, o projeto conhecido como Cota Zero está parado, mas a associação ligada ao segmento de pesca de Mato Grosso quer garantir que ele seja arquivado. Os detalhes com o repórter José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, o projeto é bastante polêmico, institui a cota zero da pesca. O governo de Mato Grosso utiliza aí várias regras e também a análise que existe em algumas regiões do país e até em outros países da América Latina para estabelecer essa proibição do transporte do pescado durante 5 anos. Agora, a estratégia é essa, proibir o transporte. Quem pegar um peixe, quiser consumir o peixe na beira do rio, não está proibido, só que não poderá transportar quantidade alguma. A meta é, claro, ajudar a repovoar os rios de Mato Grosso, mas o segmento da pesca contesta, inclusive, com estudos, análises, de que essa lei não é bem-vinda e que trará um impacto contrário na questão econômica e também para o turismo de Mato Grosso. Nós vamos conversar com a presidente da Associação do Segmento de Pesca, a Nilma Silva, que está inclusive articulando um movimento para que esse projeto seja arquivado. Qual que é o próximo passo agora do segmento, já que o projeto de lei está parado na Assembleia Legislativa? Primeiramente, convocar toda a sociedade para essa mobilização que vai realizar dia 10, do 3 às 8 da manhã. O intuito do segmento da pesca é mostrar para o governo que ele está equivocado, que ele está errado, porque nós temos laudo científico que contasta que os recursos pesqueiros estão estáveis. O que precisamos é a limpeza dos nossos rios, o assoreamento, parar a draga que trabalha no período defeso, trabalhar o peixamento, ter um trabalho de sustentabilidade para os nossos rios. E eu quero dizer para você que há um equívoco na lei tão grande que ela favorece uma parte abastada. No artigo 21, no parágrafo 5º, ela vai permitir que você consuma um exemplar na beira do rio.
Só que os barco-hotéis, quando fazem a pescaria, eles permitem que os pescadores saiam do barco, disseminam nos barquinhos e vão pescar ao longo do rio, ao longo da margem. Mas eles retornam para o barco-hotel para consumir o pescado. Então, a partir do momento que esse retorno com o peixe, ele está fazendo um transporte. Ele está fazendo um transporte fluvial. Então, a gente acha a lei muito deslocada, desorganizada, desestruturada. A gente pede o arquivamento desse projeto. Pedimos o arquivamento do projeto e pedimos para que o governo tenha esse discernimento de atender a sociedade. Porque um povo sem raiz é um povo sem alma. Nós temos a questão cultural, nós temos a questão socioeconômica e nós temos a questão também que os cientistas constatam que a pescaria normal não acaba com o peixe. Bom, há muitos questionamentos e um dos pontos é de que o próprio segmento da pesca estaria interessado só na questão, né, de fomentar aí uma cadeia, que tem a pesca predatória, que não haveria essa preocupação, ou seja, vocês acabam sendo acusados também de não proteger o meio ambiente. Pois é, né? O que nós precisamos, na verdade, é fiscalização efetiva. Aqui ninguém, de maneira alguma, apoia a pesca predatória. Aquele que comete crime fazendo pesca irregular, ele tem que ser punido. E punido com rigor. O que nós pedimos era que o governo trabalhe a fiscalização. Até mesmo porque o segmento da pesca hoje arrecada entre 50 e 150 milhões com o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então nós temos dinheiro para isso. Arrecadamos entre 11 e 33 milhões e 600 mil com carteirinha amadora. Por que o governo não investe uma parcela disso? Por que o governo está tão preocupado em fechar a pesca, tirar o direito do pai de comer 5 quilos um exemplar ou tirar do pescador profissional sustentar sua família, mas o governo quer construir 6 usinas entre a Passagem da Conceição ao Manso, aonde o período um dos recursos migratórios mais importantes é do Cuiabazinho ao Cuiabá. Aí ele quer construir 30 projetos para construir no Seputuba, entre o Seputuba, Alto Paraguai e a cabeceira do Diamantino. Então não tem como falar em sustentabilidade, ele anda na contramão, sem falar do Despesca, que é um projeto que foi enviado para a Assembleia Legislativa, aonde teve incentivo dos governos anteriores para esses ribeirinhos, para essas pessoas mais carentes, trabalhar com tanques de peixe, e agora que o peixe chegou no período de consumo, não pode vender, porque veio uma lei, e essa lei obriga que ele entre nos padrões e tem que vender para um grande frigorífico de Mato Grosso, aonde para ele vender essas espécies, ele tem que atender os critérios desse frigorífico, comprando ração de qualidade da equipe do frigorífico. Então é monopolizar e as pessoas já estão cansadas disso. Será feita esse encontro para a mobilização? A primeira mobilização vai ser ali no Monumento Ulisses Guimarães, bem próximo ao shopping. Nós vamos estar nos reunindo, todos os ônibus que vai estar chegando, as pessoas vão estar descendo e nós vamos seguir numa marcha até a Assembleia Legislativa para o grande acontecimento que vai ser uma audiência pública. Eu conto com vocês no dia 10/3. Obrigado pelas informações. Bom, está aí, o debate continua e o evento acontece no dia 10 de março com a concentração e, claro, toda uma discussão, uma audiência pública e agora o que o segmento quer é o arquivamento da cota zero da lei da pesca. Só uma pergunta. Durante esse período todo aí de proibição de pesca, quantas notícias policiais nós tivemos? Foram presos tantas toneladas em Barão do Melgaço, tantas toneladas em Cuiabá, tantas toneladas em Barra do Bugres, etc. e tal. Cite uma dessas atividades que foi desenvolvida por pescador amador. Não foi. É tudo tal do pescador profissional. Então, e se tiver proibida a comercialização, eles vão parar com isso. Mas é preciso chegar no meio termo, né, Antero? Eu não acho que é meio termo, tem que chegar no meio termo, porque não pode deixar essas pessoas aí que vivem da pesca, né, os ribeirinhos, desamparados. Sim. Porque no projeto do governo não tinha nada sobre isso. Nem tocava nesse assunto. Isso informação dos próprios deputados. Não, tá certo. Eu concordo que a Assembleia tem que mudar a lei do governo no sentido de garantir uma sobrevivência, um salário ou até 2 salários por 1 ano, 2 anos para essa gente. Primeiro tem que pegar essas carteirinhas de pescadores profissionais e entregar para a Polícia Federal. Vamos investigar quem é que tem, porque tem muita gente que tem carteira de profissional que não é, que é amador, que vai aí pescar só para trazer grande quantidade. Porque aí vem com a carteirinha de profissional. Então,
é um caso de polícia. Já que eles não se autofiscalizaram, tem que fiscalizar. E, segundo, isso tem que ser 1 ano, 2 anos. E depois eles vivem por conta própria. Tem que estimular o trade turístico a contratar esse pessoal como pirangueiro, como funcionário, carteira assinada. E tem que preservar o rio. Eu sou a favor de tudo que ela falou. Combater o assoreamento, regulamentar a questão de draga, combater a questão do esgoto, verificar qual usina que pode prejudicar o rio, qual usina que pode prejudicar a subida do peixe. Tudo isso eu sou favorável. Mas aí se proíbe a pesca e não se faz o resto. Esse é o questionamento. Não, mas não pode exigir concomitantemente. Enquanto Mato Grosso não tiver 100% de saneamento, pode cometer o crime da pesca predatória. Não pode cometer, não. Tem que parar com isso. Ela foi contra a pesca predatória. Ela defende o pescador profissional. Eu desafio qualquer jornalista de Mato Grosso. Eu defendo o pescador profissional. E quem faz a pesca predatória é o pescador profissional. Eu não estou aqui dizendo que todos são. Mas o ribeirinho? Sim. Esse ribeirinho aí? São todos que fazem a pesca predatória. Não é um amador. Você acha que é o cidadão que vem do Rio Grande do Sul aqui pescar que faz a pesca predatória? Esse nem sabe jogar tarrafa. Mas esse Quanto mais rede. Mas esse que está ali na beira do rio, o ribeirinho, ele não pesca para sobreviver? Para manter a família dele? Quanta inocência. Tá bom. Olha, você precisa revisitar a história aqui e ler o que Evaldo de Barros, Gilson de Barros, Clóvis Pitaluga de Moura, as pessoas de Cuiabá escreveram na época que foi criada a Pampesca. Da Pampesca para cá, nunca mais o Rio teve paz. Mas tem uma denúncia séria dela aí, que é a questão, o seguinte, devia o governo estimular cooperativas e organização de frigorífico para esses pescadores. Porque não dá para concentrar tudo no frigorífico do Iraí. É interessante, né? É preciso observar isso muito bem, né? Bom, seguindo aqui, antes do destaque do Antero, só registrar aqui uma mensagem de um telespectador que tem a ver com o destaque do Antero. A manifestação marcada para o dia 15 de março pegou corpo depois da fala do general Augusto Heleno. Rodrigo Maia e Alcolumbre têm dificuldade ou teria dificuldade de viajar pelo país ou fora dele se fosse num voo comercial, porque a população já chegou no limite da tolerância com os manda-chuva das duas casas. Talvez seja por isso que eles usam avião da FAB. Antero, seu destaque. Tá, meu destaque é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou compartilhando um vídeo convocando para a manifestação marcada para o dia 15. A manifestação marcada para o dia 15 é uma manifestação popular, uma reação à fala do ministro-chefe, general Augusto Heleno, que chamou o Congresso de chantagista na semana passada. Na verdade, não foi nenhuma declaração, foi cooptada uma gravação de uma conversa do ministro em uma determinada solenidade. Pelas redes sociais e por WhatsApp, apoiadores do presidente postam imagens de ataque ao Congresso, retirada dos comandantes da Câmara e do Senado e de alusão ao uso das Forças Armadas no movimento. O próprio presidente Jair Bolsonaro encaminhou a amigos um vídeo que convoca a população a ir às ruas no dia 15 para defendê-lo. Aí tem várias, o Alberto Fraga diz que recebeu do presidente o vídeo, mas que não viu isso como incentivo. Os atos podem azedar ainda mais a relação entre o governo e o Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse na semana passada que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia afirmado que o ministro-chefe do SNI havia se transformado em um radical ideológico contra a democracia. O governador de São Paulo, Jean Dória, já chamou a manifestação do dia 15 de inoportuna. O general da reserva Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria do Governo na gestão Bolsonaro, criticou a mobilização,
e a classificou como irresponsável ao usar a imagem do general Heleno e do vice-presidente general Hamilton Mourão, que eles convocam usando as imagens do general Heleno e do Hamilton Mourão fardados. Exército Brasileiro, diz general Santos Cruz, instituição do Estado, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir e enganar a população. O presidente Fernando Henrique Cardoso também criticou a mobilização. Ciro Gomes, idem. O deputado Alessandro Molon informou que está propondo a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre discutir ações contra Bolsonaro. Temos que dar um basta no Bolsonaro. As forças democráticas do país têm que se unir agora, já. É inadiável a reunião das forças contra este poder autoritário. Ou defendemos a democracia agora ou não teremos mais nada para defender em breve. O presidente nacional da OAB, Felipe Santos Cruz, disse que o ato de Bolsonaro pode abrir caminho para o pedido de impeachment. Entendo que é inadmissível. O presidente está traindo o que jurou no Congresso, quando jurou defender a Constituição. A Constituição e a democracia não podem tolerar um presidente que conspira por sua supressão. Em síntese, a entrada do Bolsonaro na convocação, se isso ficar só como um movimento dos bolsonaristas, não teria toda essa repercussão. A partir do momento que o presidente compartilha, manda vídeo pedindo para apoiar a manifestação contra o Congresso, deu esse azedume todo aí. E a gente não sabe. Primeiro, as Forças Armadas não estão satisfeitos, estão pedindo, inclusive, para os generais que o Bolsonaro indicou que eles vão para a reserva. Não querem que confunda o governo do Bolsonaro com o governo militar. As Forças Armadas não estão coesas numa possibilidade de golpe no país. E nem tem projeto para isso. Tem projeto de defender as instituições. E é uma pena que a gente tenha que discutir aqui a questão da democracia. Não, e é preciso defender a democracia. É preciso defender a democracia sempre. Agora, é preciso também encarar, enfrentar essa banda podre da política brasileira que, de acordo com o general Augusto Heleno, são chantagistas. Eles chantageiam o governo federal e, no caso aí, por conta lá daqueles 30 bilhões de reais que viraram lá 19 bilhões. Porque o Bolsonaro Porque concordou. fizeram um acordo, podia ter continuado lá, mantido, né? Vetado. O que o Bolsonaro devia ter colocado era o seguinte: convocar essa manifestação para manter o veto. Porque aqui... Por que não? Por que não falar, pegar o discurso do general Heleno, falar isso aqui é chantagem, não aceito isso, isso aqui é dar 30 bilhões para congressistas, então vamos fazer essa manifestação, que aí é democrático, para derrubar o veto. Por que é que deputado e senador quer controlar aí 19, 20, 30 bilhões de reais? Foi isso daí que a senadora Selma Arruda carimbou como malandros, os malandros do Congresso. Não foi isso? Mas quartelada não dá, né? Não, quartelada não. Quartelada tem que não defender dá, a democracia, mas tem que enquadrar esta banda podre da classe política. Pois é, mas enquadrar é não... Tem que enquadrar eles. Enquadrar é não negociar. Tem que enquadrar o presidente também. Presidente, o senhor não devia ter negociado. O senhor devia partir para o apoio popular. Pedir para o povo ajudar a manter o veto. Como quis o Álvaro Dias e como quis grandes lideranças do Congresso Nacional. Aí seria uma grande vitória democrática. Do jeito que conduziu, é quartelada. Não dá. Bom, e a notícia de frente desta quarta-feira de cinzas, vai ficando por aqui. Muito obrigado aí ao jornalista Antero Paz de Barros, obrigado ao professor Lourenberg Alves, e nós estaremos de volta amanhã às 6 da manhã, e a gente encerra essa edição aqui com imagens lá da República do Líbano, né? Aí a rotatória, né?
acesso ali à Assembleia Legislativa para quem pega a direita, e do outro lado aí, se a câmera girar, vai mostrar ali a saída ali para o Distrito da Guia e também para Chapada dos Guimarães. Nós estaremos de volta amanhã. Até lá e um bom dia.